Bom, depois do calor da emoção do lançamento, eu tô aqui para conversar com você sobre o Nintendo Switch 2, agora que a gente tem todas as informações técnicas sobre o produto, temos o preço do console, o preço dos jogos e toda a discussão que se criou na internet por conta dessa precificação um tanto quanto absurda que a Nintendo adotou para os jogos da sua segunda geração do seu console híbrido. É um vídeo que tenta ser racional. Eu não vou me levar pelo calor da emoção. Ouvi várias opiniões de produtores de conteúdo especializados em games sobre o assunto, e eu tô aqui para dar os meus 5 centavos sobre a proposta da Nintendo, deixando claro que eu entendo as pessoas que ficaram revoltadas com tudo que a Nintendo apresentou e com o conceito geral. Tem muita gente batendo na tecla do preço, mas tem muita coisa no Nintendo Switch 2 que é meio problemática, e é bom a gente começar a torcer para que os planos da Nintendo não funcionem, porque se funcionar, toda a indústria de videogames vai seguir atrás da Nintendo e aí lascou para todo mundo. A gente tem a perda da mídia física de uma vez por todas, porque a Nintendo, dentro de sua filosofia, encontrou um formato proprietário para combinar o que para ela é o melhor de dois mundos, ou seja, atrelar as compras digitais e ao mesmo tempo permitir uma via física para que os usuários possam pelo menos emprestar os jogos para os coleguinhas, o que também é uma pancada para a concorrência, porque nesse momento nem na Sony nem na Microsoft a gente pode compartilhar os jogos que na verdade não compramos. Nós temos o direito de uso da licença para reprodução dentro de um hardware específico, que é o console de videogame da Sony ou da Microsoft. Bom, essa história vocês já sabem. Eu vou tentar organizar as ideias para que a gente possa chegar num denominador comum. A Nintendo levou 8 anos para lançar o Nintendo Switch 2. E por que ela fez isso? Porque ela basicamente ordenhou a vaca do Nintendo Switch até onde pôde. Porque não podemos nos esquecer, e eu sei que eu estou sendo redundante para aquela galera que gosta e entende do mundo dos videogames, que o Nintendo Switch original é o segundo console de videogames mais vendido da história. E isso não é pouca coisa. São mais de 130 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. Então, acredito ainda que a Nintendo vai explorar mais um pouco o Nintendo Switch, tanto que colocou a retrocompatibilidade no Switch 2, que aí tem o seu acervo de jogos que investiu uma grana pesada para comprar os jogos do console original, principalmente levando em consideração que aqui no Brasil, por exemplo, os jogos do Switch são caros. Já eram caros, ficaram mais caros ainda agora com o Switch 2. E olha como o primeiro movimento da Nintendo ele é o tanto quanto controverso. Se você quer jogar esses games que você já tem do Switch no Switch 2, você pode, desde que você pague as melhorias que a Nintendo vai colocar nesses jogos. Normalmente, a retrocompatibilidade de um console para outro já inclui as melhorias de performance e melhoras gráficas. Pelo menos Sony e Microsoft trabalham com isso, principalmente a Microsoft, que investiu pesado na retrocompatibilidade, sabendo que se não fizesse isso, os gamers não iriam comprar os seus novos consoles, não iriam fazer a migração para a próxima geração. Já a Nintendo aposta que o gamer da Nintendo tem dinheiro sobrando a ponto de pagar um valor adicional para ter as melhorias gráficas e de desempenho previstas na retrocompatibilidade. É a Nintendo basicamente lucrando em cima de algo que você já pagou. E isso é bem problemático. Segundo ponto de polêmica eu citei no começo do vídeo, que é esse formato proprietário que a Nintendo tem para você salvar os jogos que você comprou na loja virtual para colocar em formato de cartucho para você emprestar para um amigo ou para outro familiar que tem o Nintendo Switch. Lá na América do Norte e no Japão, países onde o Nintendo Switch custa muito mais barato do que aqui no Brasil, e isso porque o Switch no Brasil custa relativamente barato, o preço sugerido dele na última pesquisa que eu fiz para escrever artigos para o Tiger HDD
foi de R$ 1.700. Então, onde o Switch é barato, os diferentes membros da família têm o console. Até porque a proposta do Switch é ser um console familiar. A primeira propaganda de vídeo da Nintendo em relação ao console mostra diferentes membros da família jogando com o produto. Então é normal vários membros da família terem diferentes unidades do console. E aí, quando chegava na hora de você comprar os jogos em formato digital, cada console tinha que ter a sua versão do jogo. E isso, por mais que a Nintendo adore dinheiro, isso era algo totalmente contraproducente, era um contrassenso. A Nintendo, entre aspas, corrige essa história quando possibilita que aquela pessoa que comprou uma unidade do jogo possa emprestar esse jogo para outra pessoa, armazenando num formato proprietário, porém, por tempo limitado, 2 semanas, e com a Nintendo estabelecendo todo o controle em relação a essa atividade de empréstimo do jogo do formato digital para o físico. Ela consegue monitorar quando você emprestou, o tempo que está lá com a outra pessoa, consegue bloquear remotamente esse jogo, porque, de acordo com a Nintendo, precisa da verificação online para você poder ter aquele jogo ativo no console alternativo. Então, é uma forma de acabar de vez com a mídia física independente nos jogos de videogames. Tudo bem que os outros fabricantes tiveram a sua dose de contribuição. Sony e Microsoft estão matando com a mídia física do seu jeito. A gente parou com a produção, ouviu o fim da produção de DVDs e Blu-rays de jogos, e tanto o Xbox quanto o PlayStation estão impulsionando cada vez mais a aquisição de títulos através do formato digital. Agora, o que a Nintendo está fazendo com o Switch 2 em estabelecer esse tal formato proprietário e entregar essa possibilidade de ter o controle total da mídia física, mesmo que em função de um download digital, isso, se essa ideia for aderida ou absorvida pela concorrência, os gamers estão lascados. E até por isso, e agora eu vou chegar na questão do preço dos jogos, que é o que mais chama a atenção negativamente em relação ao Switch 2, até por isso a gente tem que ficar de olho para esses movimentos da Nintendo não serem bem sucedidos. Sobre a precificação. Bom, a gente sabe que a Nintendo está trabalhando com uma moeda de troca aqui. Você tem um console novo, você que pague os novos preços para os jogos de videogames. Acontece que a Nintendo subiu a barra mais alto do que, sei lá, a Take-Two com o NBA 2K, que eles queriam romper a barreira dos $100 nos jogos. Tá, a barreira psicológica dos $100 não foi ultrapassada, mas está quase lá. Cobrar $90 pelos jogos mais completos do Nintendo Switch é algo que não faz muito sentido para mim e começa a não fazer sentido para os próprios jogadores da Nintendo, porque boa parte desses gamers ainda é público casual, ainda é a galera mais nova que não tem grana para bancar os jogos por conta própria e depende dos pais para comprar esses jogos. Aí um adulto, um pai que não cresceu com essa cultura, vai olhar para o preço do produto de $90 e vai falar, mas nem pensar que eu vou deixar de comprar um Stick-Bone para comprar um jogo do Nintendo Switch para o meu filho. Afinal de contas, é um brinquedo, é um jogo de videogame. Então, nada contra os adultos que pensam dessa forma. E, a partir de agora, eu não vou passar pano para a Nintendo. Aliás, eu levei os últimos 9 minutos criticando as decisões da Nintendo. Mas é importante que a gente crie um ponto de reflexão sobre algo que os produtores de conteúdo não estão falando e que acaba servindo como argumento e não justificativa para que a Nintendo entregue o Switch 2 tão caro e com jogos com preços tão elevados. O Nintendo Switch original foi lançado em 2017 e nós estamos em 2025. Se não me falha a memória, dentro das minhas contas de padaria, e isso porque eu saí das exatas para ser um cara de humanas, nós temos um intervalo de 8 anos entre um console e outro.
Para qualquer produto de tecnologia, para qualquer segmento de tecnologia, 8 anos é muito tempo. Todo mundo sabe disso. Por exemplo, até mesmo os computadores que você utilizava 8 anos atrás, eles não entregam o mesmo desempenho e não podem executar as mesmas tarefas que nós precisamos ou trabalhamos em 2025. Que dirá no caso dos jogos de videogames, que apesar de alguns defenderem que a qualidade gráfica não melhorou tanto em uma década, sim, houve uma evolução. Mesmo que essa evolução seja forçada pelos fabricantes de hardware, pelos desenvolvedores de software, pelas promessas não cumpridas que Sony e Microsoft fizeram na geração PlayStation 5 e Xbox Series. Não podemos nos esquecer que foram justamente essas duas empresas que prometeram Ray Tracing, prometeram 4K a 120 Hz, e poucas ou nenhuma dessas promessas foi cumprida. Já a Nintendo preferiu sair pela esquerda e pela tangente, criou um segmento próprio, que é o segmento de consoles híbridos, e durante esses 8 anos construiu um legado que dificilmente será batido. Nós estamos falando da história escrita diante dos nossos olhos como um console de videogames que hoje é o segundo mais vendido de todos os tempos. Não vai superar o fenômeno PlayStation 2, mas furou várias bolhas, a ponto, inclusive, de ajudar a construir essa era de videogames móveis que nós temos neste exato momento. Na verdade, videogames potentes, que são computadores, basicamente, em formato de videogames portáteis, que, para muitos, é a tendência de futuro dos jogos eletrônicos. As pessoas vão abandonar os consoles tradicionais, vão começar a jogar em qualquer tipo de tela e vão querer jogar em qualquer lugar a partir desses consoles mais potentes. Caso contrário, a gente não teria os investimentos da Asus no ROG Ally X, não teríamos a Lenovo investindo no Legion Go S, não teríamos a Microsoft falando com todas as letras que vai investir em um console portátil, que vai lançar a sua alternativa em breve. Não teríamos nem a Tectoy tentando enganar todo mundo com os Zinix. A Nintendo entendeu isso. A Nintendo sabe que o mercado de videogames está indo para o lado do mobile. E ela tem um trunfo na mão que é oferecer a possibilidade do jogador executar os jogos em diferentes telas. Acontece o seguinte: o preço de $449 sem jogo para o Nintendo Switch 2, ele é sim considerado caro, levando em consideração o contexto que todos nós temos do público da Nintendo, que é um público casual, que é a galera mais nova, que é a galera que não tem grana para comprar o console por conta própria. Porém, o salto tecnológico é muito grande, a atualização que a Nintendo foi obrigada a fazer é enorme, isso tem um preço, é só a gente começar a ver todos os valores equivalentes em relação ao que era em 2017, aí você tem que colocar a inflação nos diferentes mercados, lá, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Óbvio que talvez não justifique praticamente dobrar o preço do produto, mas sim existe um valor agregado nas atualizações. E, mais uma vez, eu não estou aqui dando explicações ou justificativas. Eu estou aqui mostrando o cenário que outros produtores de conteúdo não querem mostrar. E leva em consideração também que a Nintendo, dentro de suas pesquisas de mercado, dentro do estudo que a Nintendo fez em relação ao seu consumidor, com certeza detectou que o seu público do Switch está mudando. E isso é algo absolutamente normal e crível, porque quem tem o Switch, quem comprou o Switch com 11, 12 anos de idade lá em 2017, já passou dos 20 em 2025. É o público considerado jovem adulto. É o público que naturalmente vai buscar narrativas mais adultas, propostas mais adultas, vai consolidar a sua personalidade em questões mais realistas e menos lúdicas. Logo, o que não me leva a crer que a Nintendo, entendendo que o seu público está mudando,
oferece uma proposta mais madura, com a possibilidade de rodar os jogos AAA, tal e como muitos gamers pediram desde o começo do Nintendo Switch lá em 2017, e que vai atender a parte desse público que cresceu com a proposta do Nintendo Switch como console híbrido, como console portátil, com as Joy-Cons destacáveis. E tudo isso foi atualizado pensando numa maior possibilidade de jogos e focado nesse público que cresceu com a alternativa da Nintendo. Minha gente, se a Nintendo conseguir pelo menos 50% do público do Switch, o Nintendo Switch 2 já vai ser um sucesso. Já vai ser um dos consoles mais vendidos da história. Ele vai ser um sucesso comercial, inclusive em comparação com a atual geração de consoles desktop, que é formada por PlayStation 5 e o Xbox Series. Já será um sucesso comercial. Sem falar no público que com certeza a Nintendo vai conquistar, que é aquele público que até queria comprar o Switch original, mas que não atendia a todos os requisitos, principalmente os requisitos de títulos mais variados e títulos com gráficos mais avançados. Se a Nintendo cumprir tudo o que prometeu na apresentação, nessa última edição da Nintendo Direct, o Nintendo Switch 2, com 50% do público do Nintendo Switch original, já é um sucesso comercial. E esse é o meu medo, senhoras e senhores. Esse é o perigo. A Nintendo pode dar o pulo do gato sem fazer muito esforço, se bem que houve muito esforço aplicado para atualizar o produto, mas sem fazer muito esforço e, com alguma sorte, roubando o público que está indo neste momento para as outras propostas. É certo que a Nintendo começou a perder público dentro dos videogames portáteis para o Steam Deck, para o Asus ROG Ally, para o Lenovo Legion S, para outras propostas que estão amadurecidas. Então a gente pode dizer que não apenas o público mudou, como também os concorrentes da Nintendo agora são outros. A Nintendo sabe que agora tem uma concorrência, não exatamente nos consoles híbridos, mas nessa ideia de você rodar jogos AAA nos consoles portáteis. Isso há 7, 8 anos atrás não era possível. Você concorda comigo? Veja quanto tempo levou para o Steam Deck chegar ao mercado. Ele chegou depois do Nintendo Switch. Então, se a gente parar para pensar friamente, as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer no mercado de videogames mobile. A Nintendo seguiu o fluxo do que era o cenário de momento. E agora está no próximo estágio, também seguindo o que está acontecendo no cenário neste momento do mercado de videogames. Não estou aqui afirmando que a Nintendo está certa em tudo. Mas se tudo isso acontecer conforme eu estou falando, a Nintendo vai vencer de novo. A Nintendo vai consolidar o legado da marca Switch, porque aí a gente vai ter um dos produtos mais bem-sucedidos da história, e todo o mercado de videogames vai se transformar de forma sensível. Os jogos ficarão mais caros de forma inevitável, e isso iria acontecer em algum momento, seja agora com o Nintendo Switch 2, ou seja com o lançamento de GTA 6, porque há quem diga que GTA 6 vai ser o jogo que vai romper a barreira dos $100 na precificação. E o que surpreende aqui é que a Nintendo se antecipou colocando um preço mais alto para os seus jogos mais avançados. A gente vai ter a tentativa de formatos proprietários para acabar de vez com a propriedade do jogador em relação àquilo que está comprando. Nós não vamos mais comprar os jogos, definitivamente a gente só vai ter o direito de licença. E todo o mercado vai olhar para a Nintendo e vai seguir os passos da empresa. A Microsoft já decidiu lançar console portátil, até porque, na cabeça do Phil Spencer, qualquer dispositivo hoje é Xbox. PlayStation, a Sony, com PlayStation Portal, quem sabe foi um balão de ensaio para um console PlayStation portátil no futuro. E vamos observar, vamos dar tempo ao tempo para ver se todas essas apostas que a Nintendo fez com o Switch 2, que são apostas ousadas, se elas vão se pagar. Eu particularmente acredito que
existe alguma lógica no que a Nintendo fez. E, infelizmente, é uma lógica um tanto quanto perigosa para quem gosta de videogames. Os brasileiros, então, meu Deus do céu, eles se ferraram de fio a pavio. E ainda mais com os impostos que o Donald Trump colocou. Então, talvez o Nintendo Switch 2 para muitos de nós vai ser um sonho distante. Infelizmente.